Gente, eu presenciei uma cena hoje que vale a pena a gente pensar. E eu quero compartilhar com vocês. Eu estava no metrô e tinha uma mãe, a mãe, a avó e o neto. O neto era uma criança de uns 3 anos. E aí o neto estava conversando com a avó, sentadinho bem do ladinho da avó, e conversando e falando, sei lá do que era, mas algumas partes que eu prestei assim atenção, estava do meu lado, era sobre talvez filme, talvez personagens de desenho, alguma coisa assim. E aí, em determinado momento, o menino falou, avó, tal coisa, tal, era algum personagem. E a avó falou, é tal, é aquele. O menino falou, não, vó. Mudaram de assunto, daqui a pouco, não sei o que lá, né? O menino falando de outro personagem. E aí a avó falou assim, é aquele. O menino virou para a avó, 3 anos mais ou menos, muito pequenininho. Virou e falou assim, não, doida. Exatamente assim, né? Você já regala aquele olho assim. Rapidamente, a mãe olhou para o menino e falou, deu uma bronca, não fala assim com a sua avó. Aí a avó olhou para o menino e falou, é isso mesmo que sua mãe tá falando. Não pode falar assim que é feio, muito feio isso. O menino virou, metrô lotado, gente. O menino virou e falou, mas a minha mãe fala. A mãe ficou roxa, né? E aí a avó disse, mas a sua mãe é doida. E ficou aquela coisa, né? Aquele silêncio entre eles ali, um olhar para a cara do outro, até a criança olhou, tipo, como assim, né? E aí já estava chegando na estação, em uma estação. A avó levantou e disse assim para a filha, vamos, vamos, vamos. A filha falou assim, mas ainda não é essa estação. A avó falou assim, mas a gente vai descer aqui. E eu entendi, né, a leitura que eu fiz de tudo isso. A avó ficou bastante constrangida com todo mundo olhando, né? Não fala, é feio, mas a minha mãe fala, mas a sua mãe é doida. Então, assim, querendo corrigir a criança daquilo que ela vê a mãe fazendo, e quando é chamada a atenção, a própria avó fala exatamente a mesma coisa em relação à mãe. Então, enfim, né? Cada um pensa aí, né? Faz a sua própria leitura, a sua própria interpretação agora. Mas eu acho que vale a pena a gente pontuar. Não sou eu que vou pontuar aqui para vocês. Mas eu acho interessante a gente pontuar, fazer essas leituras e entender as dinâmicas, né? Dinâmicas familiares, dinâmicas relacionais, ainda que seja, né, a personagem principal aí da história seja o enredo, na verdade, né, seja trazido por uma criança muito pequena e, por sinal, é exatamente isso que chama atenção. Então, eu acho que vale a reflexão, vale cada um fazer a sua própria leitura, a sua própria interpretação. E eu iria até um pouco além, né? Sair desse raso, iria um pouco além daquilo que a gente vê o tempo todo, né? Em todos os lugares, na família, na empresa, o tempo todo, exatamente o tempo todo. Faça, né? Fala uma coisa e faz outra. Então, eu trabalho com comportamento humano há mais de década, né? Décadas. E cada dia eu vejo, todos os dias eu vejo tantas coisas que eu falo, algo de errado não está certo.
Prega-se tanto a questão ampliando, né, essa questão que eu trouxe aí do menino, mas ampliando, questão de solidariedade, questão de empatia, questão de cuidar do outro, de ser solidário, ser acolhedor, de resolver problemas, de ser um time, quando na verdade, quando a gente olha, grande parte das vezes o discurso é um, né? A teoria é uma e a prática é outra. Muitas vezes a gente não consegue identificar os mesmos elementos que existem de um lado e que deveria existir do outro também, mas por motivos vários deixam muito a desejar. E mesmo que grande parte das vezes queira se fazer o melhor, muitas vezes somos, porque o tempo todo, em todos os lugares, acontecem essas coisas. Então, nós não estamos isentos, ainda que as nossas intenções sejam de fato as melhores. Então, muitas vezes você tem a intenção de fazer o melhor, de acolher, de resolver, de enxergar aquilo que talvez outra pessoa não esteja enxergando, por motivos vários também, talvez falta de experiência, talvez falta de maturidade, até mesmo pela pouca idade, pela pouca experiência de vida, e você fala, eu estou enxergando aquilo que não está sendo enxergado, mas a gente vive muito dentro de caixinhas. E quando a gente, de bolhas, né? E quando a gente estoura essas bolhas, ainda assim, acaba tendo a ideia inicial, né, de acolher, de ajudar, de resolver, ela tem uma interpretação errônea. Então, como dizem, né, para enxergar a ilha, é preciso sair da ilha. Então, quem está de fora, grande parte das vezes, enxerga melhor o que quem está dentro não enxerga. E também só enxerga que existe um problema e, consequentemente, a busca da solução, quando a gente entende que realmente aquilo é um problema. E a gente só enxerga que aquilo é um problema, grande parte das vezes, quando de uma forma ou de outra, de alguma maneira, somos afetados por uma situação, né? Então, é fácil, é só a gente se colocar no lugar do outro. E eu nem estou... eu poderia chamar simplesmente de empatia, mas é um passo além. É de verdade se colocar no lugar do outro. Eu não passo por existe um problema, eu sei que ele existe, a solução não é tão fácil, mas eu não vou me mover grandes coisas para solucionar. Afinal de contas, eu sei que ele existe, mas eu não sou afetada. Porque quando a gente é afetado pelo problema, pelo desconforto, pelo desprazer, pelo inconveniente, a gente busca a solução de imediato. Ou deixa que quem quer, né, quem esteja disposto a solucionar, a buscar ajuda, a unir esforços, assim o faça. Então eu acho bastante relevante que a gente veja essas situações, ainda que seja pequena e talvez possa parecer descontextualizada, mas não são. Porque
basta a gente se colocar no lugar do outro. E nada melhor do que o olhar de quem está de fora. E nesse caso inicial, é o olhar da criança. Porque criança é inocente, é ingênua, é verdadeira. Não pensa para falar, não mascara, não coloca, sabe? Não maqueia nada. Agora, quantas vezes a gente enxerga todo esse cenário que eu coloquei e você está de fora e você fala, mas gente, e se fizermos assim? E se falarmos com tal pessoa? E se unirmos esforços? E se unirmos várias cabeças pensantes? Talvez ache-se, né, uma solução que ainda não foi pensada, porque talvez não sinta na pele aquela situação. Certa vez eu vi uma palestra que falava sobre trazer soluções para a empresa, né? Era uma questão de empresa. E aí a pessoa disse assim, e era uma situação que o engenheiro, era um case, que depois virou um case de sucesso, que buscavam soluções e já tinham feito várias reuniões, a equipe técnica, engenheiros e blá, 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 blá. E era reunião atrás de reunião e o problema persistia. Até que, numa dessas reuniões, né, numa dessas várias reuniões, a tia do café, né, estava servindo o café para todas aquelas pessoas que estavam naquela sala, naquela mesa gigante, naquela reunião. E ela ouviu, ao servir as pessoas, automaticamente ela estava ouvindo tudo que estava sendo falado naquele momento. E ela, de bate-pronto, falou, olha, desculpa, mas posso dar uma opinião, posso dar um palpite? Se vocês fizerem assim, de tal jeito, funciona. E todo mundo parou, olhou, e ali estava a solução. De onde ninguém tinha pensado. Porque estavam pensando tecnicamente, nível, level lá em cima. E a solução estava na situação prática, vivenciada no dia a dia por aquela pessoa que era mais... Ela não tinha questão técnica, ela olhava na prática. Se fizermos assim, funciona. Então, muitas vezes, a solução é simples. A gente precisa só ter a humildade de entender que as coisas funcionam como uma equipe, um time, né? É um time. Não são caixinhas, não são bolhas. Tecnicamente, por um motivo ou outro, são separados dessa maneira. Mas como a gente olha o todo e a gente tem a humildade de enxergar aquilo que foi trazido como uma sugestão, se a gente estiver aberto e tivermos a humildade de ouvir o outro, ainda que seja de uma outra caixinha, talvez não, eu tenho certeza que tudo fica mais fácil, tudo fica melhor, tudo fica mais leve. Então, não tem mais espaço para vivermos,
separados em caixinhas, como se fossem caixinhas colocados em uma prateleira. Então, eu acho que vale a reflexão. Muitas, né? Eu coloquei muitos elementos aqui para que a gente reflita sobre múltiplas questões também. Então, eu acho que isso foi de manhã e eu fiquei pensando em muitas coisas a partir dessa situação com essa criança e os exemplos, né? Porque vai passando de mãe para filho, para neto e por aí vai. E a única pessoa que foi chamada a atenção foi a criança. Sabe por quê? Porque a bomba sempre estoura no lado mais fraco. Simples assim. Não é? Simples assim. E muitas vezes é o lado mais fraco que tá enxergando ali o todo. Sabe por quê? Porque justamente não tem a obrigação de trazer a solução, a resposta certa, mas de trazer elementos para que seja pensado em conjunto, em dupla, coletivamente, num time, numa equipe. Pense nisso. Talvez você encontre muitas soluções, mas talvez você não consiga implementá-las, porque ainda vivemos em caixinhas, bolhas. Fica aí a reflexão. Beijos para vocês.